Bom dia a todos vocês, gente. Professor Alisson aqui. Vejam o seguinte, este vídeo é a nossa aula 2. Nele vamos dar continuidade ao assunto de radiação e vamos trabalhar as duas propriedades iniciais de radiação. Quando eu comecei a gravar o vídeo eram 3, mas infelizmente pelo tempo só deu para gravar 2, ok? Sim, eu gravei o vídeo antes de estar dando esse bom dia aqui para vocês, tá bom? Vejam o seguinte, para encerrar minha fala aqui e começar o vídeo, lembrem-se, se estiver vendo pela televisão, não fica com o celular na mão, em rede social, nem nada disso. Se estiver vendo pelo celular, põe um fone de ouvido, fecha aí os aplicativos que tiverem aberto e presta bastante atenção no vídeo, tá, gente? E se estiver vendo pelo PC, nada de ficar com outros canais abertos aí, Facebook, Instagram, nem nada, tá, gente? Do mais, boa aula. Muito obrigado pela atenção, ok? Cheiro grande, mais uma vez estou com saudade de vocês. Feliz Dia das Mães atrasado, ok? Cheiro grande, bom vídeo, boa aula. Mais uma vez, bom dia, gente. Dando aqui início ao nosso vídeo da nossa aula 2 de matemática, ok? Dando continuidade ao assunto trabalhado na aula passada, que foi radiciação. Hoje vamos ver duas propriedades muito importantes na verdade, 3 propriedades muito importantes para a radiciação, tá? Para sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito grande, vamos para a aula de hoje, tá bem? Para deixar registrado, nossa aula hoje tem o tema de propriedades 1, 2 e 3 com radicais. Este está no livro, no momento eu não tenho aqui a página, mas eu vou pôr na descrição aqui, nos comentários aqui embaixo, a página que essas propriedades aparecem, tá bem, gente? Vejam o seguinte, as propriedades elas são autoexplicativas, mas é claro que eu irei fazer alguns exemplos para mostrar para vocês como elas funcionam na prática, tá bem? Então, prestem bastante atenção nos exemplos. Se quiser, uma boa dica seria vocês olharem os exemplos e tentarem reproduzir. Pega o papelzinho aí, pega um caderno, pausa o vídeo, pega lá o caderno, o lápis e quando estiver assistindo, pega e reproduz o exemplo, tá, gente? Beleza? Cheiro grande, vamos começar aqui. Vejam. A primeira propriedade de radiciação é esta aqui. Ela diz que se eu tenho duas raízes com o mesmo índice, percebam aqui, n e n, multiplicadas, isso é um produto, tá vendo? É a primeira raiz vezes a segunda raiz. Você poderia até escrever entre parênteses, se quisesse. Você poderia escrever entre parênteses. Por exemplo, aqui um parênteses e aqui outro parênteses. Porque é um produto, não é? A gente sabe que o produto, pouco importa isso. Aí o que acontece? Se você tem estas duas raízes multiplicadas com o mesmo índice, isto é sempre igual a os dois radicandos, que seriam os valores A e B, multiplicados dentro de uma raiz aqui, ó, tá vendo? Com o índice que era em comum aos dois. O que isso quer dizer? Vamos lá para o exemplo. Desculpa, arrumar aqui. Pronto. Olhem para o exemplo. Você tem aqui, ó, a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Para quem lembra, 5 não tem raiz quadrada, tá? O 4 tem, que é o 2, e o próximo que vai ter é o 9, que dá igual a 3. Ok? Então, o que é que a gente faz? A gente repete
olha o índice, 2 e 2, tá vendo? O índice repete. E a gente vai escrever agora o radical com o índice 2. E aqui dentro, o que a gente faz? Faz 5 vezes 5. Fazendo a parte de baixo aqui, tá, gente? É a continuação. 5 vezes 5 a gente sabe que é 25, não é? Então, isso fica sendo a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 25? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, aí 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é o 5. Ok? E assim funciona essa propriedade, tá, gente? Mas vamos lá. Tem mais alguns exemplos, tá bom? Aqui, dando continuidade. Hoje a mesa tá um pouco apertada aqui, mas eu vou dar uma esticada. Puxar isso pra cá. Pronto, continuando. Vejam, vou fazer este exemplo aqui primeiro. Deixa eu cobrir este outro para que não atrapalhe. Vejam, temos aqui raiz cúbica, percebam que é um 3 aqui, ó, tá vendo um 3 aqui, de 3 vezes raiz cúbica de 9. O que a gente faz? Transforma tudo em um radical único. Raiz cúbica de 3 vezes 9. Não temos espaço aqui, vou fazer na linha de baixo. Aqui, igual. Deixa eu focar aqui. Focou. Aí eu tenho raiz cúbica. Quanto é 3 vezes 9? 27. Por fim, a raiz cúbica de 27, você pensa num número que ele vezes ele vai dar 27. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Ok? Se você quisesse ir pelo MDC, também dá. 27. 27 é um número que divide para 3. Como eu sei, 2 mais 7 dá 9. 9 é um número que é múltiplo de 3. 3 vezes 3 dá 9. Sendo assim, 27 obrigatoriamente divide para 3. E o que acontece? Nós temos o 9. 9 divide apenas para o 3, para o 1 e para ele mesmo. Ok? Então, vamos escolher o 3. E 9 dividido para 3 dá 3. Mesma coisa que aconteceu com o 9, prima aqui, ó, 3. Ok? Aí o que acontece? Gente, só lembrando, o 9 não é primo, tá? O 3 é primo, o 9 não. Mas acontece a mesma coisa quando eu falo que o 9 divide para 3, tá bom? Vamos lá. 3 dividido para 3 dá 1. O que a gente faz para calcular? Olha para o índice. Índice 3, agrupa de 3 em 3. Você pega aqui, ó, os 3. Qual foi o número que se repetiu 3 vezes aqui? O próprio 3, que é a minha raiz, ok? Vamos fazer outro exemplo. Tá bem? Vamos lá. Aqui vocês têm raiz quinta, raiz quadrada de 5
vezes raiz quadrada de 125. Como fica? Como é um número relativamente grande, vou fazer embaixo, tá, gente? Raiz quadrada de 5 vezes 125. Quanto dá isto? Percebam o que eu fiz, né? Eu multipliquei os dois dentro de um único radical, repeti o índice, tá vendo? Para vocês que são bons de conta de cabeça, devem saber que dá 625. E agora a gente precisa calcular a raiz disto, tá bom? Vejam, como a gente vai calcular a raiz disso? Existem várias formas. A que eu vou adotar é o MDC. Se você souber a tabelinha, pode usar também, tá? Não tem problema. Termina em 5, então obviamente é um número que termina em 5. Pode ser o 15, pode ser o 25, pode ser o 35, pode ser o 45. Aí você tem que ver o intervalo. Está entre 20 vezes 20, que dá 200, que dá, desculpa, 400, e 30 vezes 30, que dá 900. Então, possivelmente a raiz é 25. Mas não precisa lembrar da tabela agora. Vamos fazer pelo MDC e ver como fica. Se termina em 5, obviamente divide para 5. E a gente sabe que 5 vezes 125 dá 625. Então, 625 dividido para 5 dá 125. 125 também termina em 5. Então, vamos dividir para 5. O 5 cabe no 125 25 vezes. Também termina em 5. Coincidentemente, dividiremos para 5 de novo. 25, o 5 cabe 5. Eita, é muito 5. 5 cabe 5 vezes no 25. Sendo assim, 25 dividido para 5 é o 5. Para encerrar, 5 é um número primo que só divide para 5. O resultado é 1. E o que acontece? Passo tracinho para indicar que acabou. O índice. Que índice? Quanto vale esse índice? Aqui, 2. Isso mesmo. Se você pensou 2, está certo. Se o índice é 2, então o agrupamento deve ser feito de 2 em 2. 2, que número é? É o 5. 2, que número é? É o 5. Sendo assim, o que você faz para encerrar? 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5, gente? 5 vezes 5 é 25. Sendo assim, a raiz quadrada de 625 é igual a 25, que é o mesmo valor, tá bem? Eu vou agora afastar um pouco para visualização. Se vocês quiserem pausar para olhar mais de perto o que aconteceu, ok? Fiz aqui, ó, multipliquei, deu o resultado, eu usei o MDC, ou a decomposição em fatores primos, como vocês quiserem chamar, para determinar a raiz, ok? Também podia ser por tentativa e erro, ou mesmo usando a tabelinha. Não importa, não faz nada de diferença. A outra, eu não afastei, eu vou fazer agora. Vejam como ficou essa aqui. Como eu estou dizendo, se tiver com alguma dúvida, você pausa o vídeo aí, pega a folhinha de papel, tenta fazer a mesma questão e depois compara os resultados para ver se não deu a mesma coisa, tá bem? Vamos dar continuidade. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que o outro. Peço perdão qualquer coisa. Vou tentar fazer ele em menos de 30 minutos, tá bem, gente? Não chorem ainda. Deixa eu
Deixar o lápis azul. Vamos lá. Temos aqui agora a segunda propriedade. Continuando, né? Segunda propriedade. Esta aqui, ela diz o seguinte. Opa, ajeitar aqui, deixar retinho. Pronto. Se eu tenho uma potência de índice n elevada a um expoente m, uma potência, tá vendo? Isto será igual a raiz enésima, que seria mesmo radicando, só que o m que está aqui fora vem para dentro, vem para o radicando. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma potência de uma raiz, basta multiplicar os de dentro e a raiz não sofre modificação, ok? Vamos lá. Para explicar isso mais a fundo, vou fazer este exemplo aqui para vocês. Ok? Deixei bastante espaço, porque essa aqui geralmente se prolonga, tá, gente? Vamos lá. Isto aqui vocês vão escrever como sendo a raiz, percebam que é quadrada, de 9. Aí, ó, o expoente. Era um 3, não é? Então, vocês colocam aqui, ó, elevado ao cubo, dentro do radicando. Como você faz isso? Você agora, fazendo a linha de baixo, você vai fazer a raiz quadrada. Aí você tem, ó, 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9. Aí você faz 9 vezes 9 vezes 9, 3 vezes. Quanto dá tudo isso aqui? Vamos ver. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9, vejam aí, 81 vezes 9 vai terminar em 9. E na frente fica 72. 729. Raiz quadrada de 729. Ok? Aí o que acontece? Para quem não percebeu, 9 vezes 9 é 81, tá? 81 vezes 9, 729. Agora a gente vai calcular a raiz deste valor. Ok? Professor, essa raiz é complicada demais, é um número muito grande. Então, vamos recorrer para o que a gente já sabe, tá bem? Que no caso é o MDC vai me dar o resultado. Vou fazer de azul aqui embaixo para não confundir vocês, tá bom? Mais uma vez peço perdão se o vídeo estiver tremendo muito, mas é porque eu ainda não pude comprar o equipamento, tá, gente? Mas, se Deus permitir, vou estar comprando o mais rápido possível. Vamos lá. O MDC de 729. Deixa eu centralizar aqui. Tá. Vamos lá. Esse número aqui, muita gente tem dificuldade de dividir. Mas aí vai a dica que eu já dei para vocês no início. Quanto é 7 mais 2? 9, não é? E quanto é 9 mais 9? 18. Eita, 18 dividir para 3 é simples. 1 mais 8, 9. 9 divide para 3. Como todos esses números dividem para 3, então este número aqui divide também para 3. Ok? Basicamente o que eu fiz foi somar os termos. Aqui, ó. 7 mais 2 mais 9. Isso é igual a 18. 18 divide para 3 é só fazer 1 mais 8. Não deu igual a 9? Desculpem. Somei isso, deu 18. Aí eu pego este e somo 1 mais 8, tá vendo? Não deu 9? 9 não divide para 3? Então, este daqui divide para 3. O 18 divide para 3. E se o 18 divide para 3, o 729 também divide para 3.
ok? Aí veja. Geralmente, quando você faz esse processo e o número realmente divide, a soma vai dar 9, 6, 3 ou 0, tá? Aí vejam o seguinte. 0 é difícil de dar. 0 geralmente é só quando é 0. Ok? Vejam lá. 729 dividido para 3. Como eu faço isso? Só você contar direitinho, tá? Este número aqui eu vou fazer do meu jeito. É 600 mais 129. 129 é 120 mais 9. 600, se eu pegar e dividir para 3, dá 200. 120, se eu dividir para 3, dá 40. E 9, se eu dividir para 3, dá 3. Então, 243. Eita, 243, outro número complicadozinho. Nem tanto, mesma regra. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Não deu 9? 9 é um número que divide para 3. Então, esse número aqui também vai dividir para 3. Ok? 24 dividido para 3 dá quanto? Dá 8, não é? 3 dividido para 3 dá 1. Então, 243 dividido para 3 dá 81. 81. 8 mais 1, 9. Se 8 mais 1 é 9, então este número divide para 3. Quanto é 81 dividido para 3? Esse é um pouco chatinho, mas se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que dá 27. Ok? Mesma coisa, 27, 2 mais 7 dá 9. Obviamente, divide para 3. 27 dividido para 3 dá 9. 9 divide apenas para 3. Na decomposição em primos, tá, gente? Não pode dividir nem por 1 nem por 9, porque 9 não é um primo, tá? 9 dividido para 3 dá 3. 3 só divide para 3. Resultado dá 1, encerra. Aqui, vejam como ficou. 729 dividido para 3. 3, 3, 3, 3. Apenas o 3 foi encontrado aqui. Aí o que a gente faz? Voltamos para o índice. O índice é 2. Se o índice é 2, então o agrupamento tem de ser feito de 2 em 2. 2 em 2. Ok? Agrupei de 2 em 2. É um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 aqui. O que a gente faz é multiplicá-los. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz quadrada do número 729 é 27. Ok? Como assim, professor? Eu tenho que multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, tá vendo? Mas não já está aqui. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243. Entenderam? Se você olhar para cá, você encontra. Agora, isso só acontece se todos os números aqui forem iguais, ok? Senão, o raciocínio é diferente, tá bom? E você vê que aqui, ó, você tem a raiz. Olhem para o problema, como ficou. Parece grande, tá? Mas tudo daqui para baixo é cálculo. O problema mesmo está do lápis para cima, ok? Vamos para o outro exemplo. Mais uma vez eu peço perdão se o vídeo ficar muito longo, tá, gente? Se ficar muito longo, eu vou fazer a propriedade 3 em um outro vídeo, mas eu acredito que não seja necessário. Pois temos só mais um exemplo e a propriedade 3 é mais simples. Ok? Vamos lá.
fazer este exemplo aqui. Vou mais rápido porque agora a gente já tem um macete de como faz, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o expoente para dentro do radicando, não é? Ok? Temos aqui, ó, a quarta, tá vendo? 8 a quarta. 8 a quarta é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, tá, gente? Temos aqui raiz cúbica, vou fazer um pouco maior, de 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, tá bom? Isso fica como? Isso dá exatos. Pode fazer aí o cálculo que você vai encontrar. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 64. Deixa eu olhar minhas anotações para ir mais rápido, tá, gente? Só um minuto. Dá 4.096, tá? 4.096. Veja, quando você vai fazer a raiz cúbica de 4.096, você vai fazer um MDC. Se não tiver com a tabela sai mais rápido, tá, gente? Mas como eu não tô com a tabela e eu não quero usar a tabela, eu vou fazer um MDC. Prestem bastante atenção, porque este é um pouco longo. Vocês têm 4.096. Ele vai ser um pouco longo, então eu vou dar uma corridinha aqui, tá, gente? Divido por 2, dá 2.048. Divido por 2, dá 1.024. Divido por 2, dá 512. Divido por 2, dá 256. Divido por 2, dá 128. Dividido por 2, dá 64. Dividido por 2, dá 32. Dividido por 2, dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2... Opa, desculpem. Desculpem, eu esqueci de descer aqui a câmera. Dá 4, que divide por 2 dá 2, que só divide por 2. Para encerrar, né, a gente sabe que vai dar o 1 aqui embaixo, tá? Acabou a folha, mas dá 1. Encerra a conta aqui, tá? 2 dividido para 2 dá 1, né, gente? Aí agora olhamos para o índice. O índice é 3. Este é minha decomposição. Então, eu agrupo de 3 em 3. Aqui tem 3, 2 e aqui tem 3, 2. Qual número se repetiu aqui? Foi o 2. E aqui o 2, aqui o 2 e aqui o 2. Por fim, multiplicamos. O que eu falei antes. São 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Só subir, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, o resultado dessa raiz é 16. Ok? Ela tem como resultado o número 16. Aqui. Deixa eu desaproximar. Aqui, o problema ficou assim, tá? Se você quiser pausar para dar uma olhada, mais uma vez eu digo que pause aí. Beleza? Gente. O vídeo ficou um pouco longo demais, já tem meia hora. A propriedade 3 vai ficar para o início do próximo vídeo, tá, gente? Quando eu for fazer o próximo vídeo, eu faço a propriedade 3. É um combinado que os vídeos não devam ter mais de meia hora, tá? Porque prejudica vocês e também fica muito conteúdo. Então eu vou pedir a vocês o seguinte. Essa propriedade aqui, a 3, a gente continua no próximo vídeo, tá?
tenham consciência de estudar o que a gente já viu. Eu irei passar uma lista de exercício com 2 exercícios, um falando sobre a propriedade 1 e outro falando sobre a propriedade 2, tá bem? Esse é o nosso assunto de hoje. Obrigado a todos pela atenção, por assistir. Um grande abraço para todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Atrasado. Tchau, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom.